Hoje é nosso convidado Miguel Cabral, licenciado em Educação Básica na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro em 1991 e há 18 anos que exerce o cargo de jornalista. E hoje veio esclarecer um pouco sobre os desafios constantes desta profissão. Boa tarde, Miguel. Em primeiro lugar, queria agradecer imenso ter aceito o nosso convite e para começar a entrevista, queria perguntar como é que surgiu a paixão pelo jornalismo. A paixão pelo jornalismo surgiu naturalmente, porque eu entrei muito cedo para a rádio, com 16 anos. Não foi o jornalismo que me levou à rádio, foi um programa de desporto motorizado, porque na altura mais uma colega, que também está ligada à comunicação social, tínhamos um clube de fãs, do Ayrton Senna. Era um clube de fãs que tinha muitos sócios em Portugal, mas também no Brasil, porque tínhamos a língua em comum. E uma rádio de Vila Real sabia da nossa existência e convidou-nos para fazer um programa, para colaborarmos num programa de desporto motorizado. Isso aos 16 anos. Depois surgiu o convite também do Departamento de Desporto para colaborar em todas as manifestações de caráter desportivo, fazer a cobertura noticiosa, ou seja, futebol, atletismo, basquete, as modalidades na altura na moda, na região. Rapidamente a rádio quis fazer contrato comigo a tempo inteiro, comecei a fazer programas de rádio e só mais tarde é que chegou a ligação à informação, quando houve uma outra saída em termos de informação. Quando comecei, uma rádio, por exemplo, tinha um locutor, tinha um técnico, tinha uma série de pessoas e praticamente quando saí da rádio tinha uma pessoa que fazia tudo. E foi nessa altura, já com a Associação dos Computadores, em que começa a aparecer a minha ligação também à informação e a certa altura, portanto eu comecei em termos de rádio na Voz do Marão, estive lá há alguns anos e quando avanço para a Rádio Universidade, a certa altura, aí começa precisamente uma ligação mais forte à informação e a trabalhar praticamente a tempo inteiro, até que fiquei a tempo inteiro na informação, nomeadamente com o aparecimento de uma cadeia de informação regional, que ainda hoje existe, que é a CIR, que transmite noticiários de várias rádios para várias rádios. Portanto, foi um bocadinho como consequência da minha ligação à rádio que surgiu a informação e o jornalismo. As suas expectativas, enquanto estudante, na entrada do mercado de trabalho, era o que estava à espera ou deparou-se com um cenário completamente diferente? As minhas expectativas não são aquelas que agora podem existir, porque os tempos eram completamente diferentes. Eu tenho 40 anos e a verdade é que quando entrei na comunicação social não era nada disto. Ou seja, eu na altura praticamente apareci na rádio por acaso, mas se calhar depois não foi por acaso que eu continuei na rádio e a trabalhar no desporto e depois nos outros setores. Portanto, eu nunca criei expectativas porque o meu curso da universidade nem está relacionado com a comunicação social. Portanto, eu estabeleci um compromisso familiar que era muito simples. Eu iria frequentar a universidade, como o fiz, aqui na UTAD, em Educadores de Infância, iria fazer o curso, mas nunca como opção de trabalho prioritário, porque eu sabia que eu queria trabalhar na comunicação social e a paixão era a rádio. E enquanto estive na rádio, portanto, estive bem. E depois surgiu o convite da TVI, antes já tinha passado por alguns jornais em acumulação com a rádio, mas as expectativas foram sendo sempre geradas de uma forma espontânea. Nunca pensei, vou tirar aquele curso para ser jornalista, até porque isso nem aconteceu. Portanto, o jornalismo apareceu, não por acaso, mas foi aparecendo como consequência do meu trabalho na rádio ao longo dos anos e também dos jornais. Hoje as coisas estão formatadas de uma forma diferente. Normalmente os alunos entram na faculdade, fazem a sua licenciatura e mestrado, porque muitas vezes a licenciatura não chega para entrar no mercado de trabalho, portanto vão acumulando e só depois vão procurar trabalho. A mim aconteceu precisamente ao contrário, portanto eu ainda estava na escola secundária e já era profissional de rádio, portanto os papéis aqui foram um bocadinho alterados e ainda bem, porque era este o mundo que eu queria. Fala-nos um pouco sobre a sua experiência profissional na área de jornalismo. É gratificante ser jornalista, porque não há assim tanta gente a fazer aquilo que gosta. Eu faço aquilo que gosto. E estar no jornalismo permite-nos contactar com pessoas fantásticas,
Temos trabalhos, apesar de todos os dias termos reportagens ou diretos, a verdade é que fazemos coisas diferentes todos os dias, porque hoje podemos ir a uma aldeia e falar de experiências de gente com muitos anos de vida e que nos contam histórias lindas e que nos transmitem toda a sua alma, como a seguir vamos entrevistar o Primeiro-Ministro, que pode fazer uma visita aqui à região. Aí poderá ser não gratificante, tão gratificante, porque muitas vezes uma pessoa coloca o microfone e até para a maioria das pessoas aquilo pode ser mais uma mentira. Nós jornalistas não nos cabe decidir, os comentadores é que depois vão opinar sobre isso, mas são de facto trabalhos totalmente diferentes. E depois conhecemos sítios fantásticos. Nós estamos inseridos, e eu trabalho numa delegação, que é a delegação de Trás-os-Montes. Temos um rio que é qualquer coisa de fantástico, que é o Rio Douro. Depois aí contactamos com locais muito bonitos, mas também hotéis de referência a nível mundial. Vamos ter acesso privilegiado a tudo isso para poder mostrar às pessoas. Como estamos numa região que tem um dos produtos melhores do mundo, estamos a falar de vinho, de azeite, de fumeiro, e nós contactamos e percebemos o segredo de tudo isso e podemos transmitir isso às pessoas. E é um bocadinho esta a ligação que o jornalista tem quando está numa delegação. Portanto, não trabalho exclusivamente, porque quando se é jornalista, não se é jornalista em Vila Real ou Bragança, é jornalista em todo lado. Mas todas estas experiências são extremamente gratificantes. Miguel, o que define ser um bom jornalista? Um bom jornalista, para já, tem que ser alguém que saiba comunicar com muita transparência, com bastante rigor, aquilo que de facto é importante numa notícia. O facto de se saber da língua ajuda muito, porque ao dominarmos a língua portuguesa conseguimos que a mensagem saia de uma forma limpa, não haja muito ruído a afetar a comunicação. Quando se consegue transmitir algo que está a acontecer, porque no fundo nós vamos estar num local e vamos relatar aquilo que está a acontecer para a opinião pública que não tem acesso direto, essa é a nossa missão. Quando se consegue, de uma forma transparente, rigorosa, honesta, transmitir toda essa mensagem, todos esses acontecimentos, de uma forma imparcial, isso reflete o trabalho de um bom jornalista. E é um pouco esse o trabalho. Quando se fala depois de investigação, torna-se um pouco diferente, requer um outro tipo de trabalho, uma abordagem diferente, muitas horas em termos de reflexão no dia-a-dia do jornalista, vamos transmitindo notícias, é um trabalho quase imediato. Quando há investigação ou reportagens mais aprofundadas, mais longas, aí torna o trabalho um pouco diferente, mas não no essencial, que é conseguir transmitir algo, tocar as pessoas, contar histórias. Essencialmente, um jornalista tem que saber contar uma boa história. Às vezes vamos a locais e a reportagem pode ser completamente banal se nós não a conseguirmos transmitir às pessoas de uma forma limpa. E a ideia é essa. E quando se faz televisão, temos para além da voz, temos a imagem. E a imagem consegue-nos trazer, de facto, outras realidades que, por exemplo, a imprensa escrita não consegue transmitir, apesar do fotojornalismo. A verdade é que, conseguindo contar uma boa história, pode-se, de facto, falar num bom jornalista. E quais os desafios constantes da sua profissão? Ser jornalista é ter um dia diferente todos os dias. A verdade é essa, porque hoje estamos aqui, mas daqui a pouco já não podemos não estar, porque os acontecimentos são mesmo isso, acontecem. Não temos hora. Pode haver uma outra reportagem programada, e a maioria das reportagens podem ser programadas, quando são acontecimentos que estão previstos, mas há, de facto, uma grande carga de situações que nos baralham a vida. E em jornalismo estamos preparados para isso, ou seja, nós podemos estar a fazer uma reportagem e ter de sair para ir fazer outra, porque a atualidade vai suplantar toda a história programada, porque por vezes há acidentes, há incêndios, há situações inéditas e que nós teremos de relatar. Portanto, é um bocadinho isso, é um desafio ser-se jornalista
E quando falo de televisão, sobretudo televisão, porque nós temos de ir aos sítios. Uma coisa é, por exemplo, quando há um acidente e fazemos uma reportagem para a rádio, podemos estar ao telemóvel e as pessoas já nos transmitiram as informações e não temos necessariamente de estar no local, ou mesmo na imprensa escrita. Podemos ter um fotojornalista a registar a imagem do acidente e nós, via telefone, conseguimos ter acesso a essas informações. Na televisão, não, temos de ir. Temos de perceber o que é que se passa, temos de tentar mostrar com imagens aquilo que realmente aconteceu. E esse é o grande desafio. São muitas viagens, contactamos com muitas realidades e tudo isso torna a nossa vida completamente diferente. Ter acesso, de facto, a locais fantásticos, porque vamos lá e temos de os mostrar, ou devemos mostrar, e é um pouco esse o desafio que existe dia a dia. É da opinião que o jornalismo em Portugal baseia-se só na quantidade e não na qualidade, visto que muitas notícias não têm o destaque que mereciam e que outras não é tão interesse público? O ideal é que se aposte sempre num jornalismo de qualidade. Depois, na prática, pode ser um pouco diferente. Porquê? Porque hoje em dia estamos a falar de comunicação social ligada a grandes grupos económicos. E isso tem uma carga que, naturalmente, tem alguns reflexos em termos editoriais. Não vale a pena fugir da questão, a verdade é essa. Muitas vezes, e fala-se relativamente a Portugal, que os noticiários televisivos poderiam ser mais curtos. Às vezes têm hora e meia e poderiam ter meia hora, que é o timing utilizado em grandes estações de referência mundiais. A verdade é que depois há a questão das audiências. E as televisões às vezes entram um bocadinho, em termos de informação, no campo do entretenimento. Tenta-se evitar isso, mas às vezes há ali a barreira é muito tenue. Mas o ideal é de facto ter jornalismo de qualidade, de investigação, só que as questões editoriais muitas vezes suplantam tudo isso e torna-se complicado transmitir tanta informação como o país quer receber em apenas 30 minutos. E para terminar, gostaria que comentasse a citação da escritora Marguerite Duras. Os jornalistas são os trabalhadores manuais, os operários da palavra. O jornalismo só pode ser literatura quando é apaixonado. O jornalismo é, de facto, uma paixão e é exercido por jornalistas que são, de facto, operários e têm a palavra ou a imagem como base de trabalho. Isso é extremamente gratificante, porque conseguimos, com paixão, dedicar-nos a uma causa que é quase pública, porque muitas vezes as pessoas só conseguem ter algum feedback de questões essenciais para essas pessoas. Estamos a falar de problemas que existem, muitas vezes desemprego. Se não houver um jornalista que pegue num caso de uma fábrica que despediu uma série de trabalhadores, essa questão não vai chegar à opinião pública. Portanto, às vezes nós somos jornalistas de causas, porque por vezes há situações em que lidamos com, vamos imaginar, crianças com problemas graves e se não divulgarmos a sua história, por vezes essa criança não vai receber ajudas que teriam de ser forçosamente dadas pelas instituições que existem, mas são esquecidas. E o jornalismo pode ser de uma causa, neste caso, nobre. Nós, ao divulgarmos determinadas situações, vamos conseguir angariar ou movimentar uma série de apoios que irão permitir uma vida melhor, não a ideal, porque infelizmente isso é quase impossível, apesar dos avanços da medicina e de todos os instrumentos que existem para melhorar a vida das pessoas. Infelizmente não há cura para tudo, mas o jornalismo, tendo essas causas em mente, e nós com algum trabalho, a tal ligação ao jornalista operário, porque ser-se jornalista obriga-nos, de facto, a ter horários completamente desfasados, obriga-nos a investigar muito sobre as histórias, a ir aos locais, a perder horas e horas depois em termos de edição, para que o produto seja visualmente, e não só, em termos também de som, atrativo, porque quando se faz jornalismo não vamos apenas colocar no ar umas imagens e está feito. Há muito trabalho por trás de uma reportagem, porque normalmente, e vamos imaginar, uma reportagem standard demora 1 minuto e 30, e se as pessoas perceberem que nós temos 30 minutos gravados,
e depois só aparece 1 minuto e 20, que nós quando chegamos aos locais as pessoas dizem, depois dá muito pouco na televisão, tudo bem. Mas nós estamos a transmitir uma imagem, uma reportagem, por exemplo, aqui de Vila Real, mas depois há dezenas de reportagens dos outros pontos do país. Ou seja, se cada ponto fizesse 2, 3 minutos, portanto o jornal, em vez de ter 1h30, teria 3 horas. Portanto, nós temos mesmo de compactar e dar o essencial. E essa é de facto a função do jornalista, um jornalista operário, mas essencialmente dedicado à causa do jornalismo, que é tentar, com um pequeno contributo, melhorar a vida de muita gente, mostrar aquilo que há de bom. Muitas vezes temos de mostrar o que há de mau para que seja melhorado, mas essencialmente esta paixão que existe pela palavra, pela escrita e também agora pelos sons e pela imagem. É um jornalismo de paixão, claro. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigado, nós. E assim ficamos a conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado e o que é realmente ser jornalista.